Vamos lá, gente? Vamos lá? Fala de trocar aqui a fita cassete e os meninos ficam tudo querendo sair da sala. Pensa que é lanche, que é logo encher o bucho. Trocar a fita cassete, mas você é tão nova. Você já viu fita cassete? Só em vídeo, só em filme. Documentários, obrigada, me ajudou. Pois é, sou dessa época. Nasci um dia desse. Sou do tempo de TV Colosso. Eu era bebê quando começou a TV Colosso. Nossa, você é bem jovem, muito jovem, muito nova, graças a Deus. Vamos embora, chegue. Daqui a pouco eu começo a dizer minha idade, eu não posso falar muito não, porque quanto mais eu falo, mais eu me entrego. Descentralização diferente de desconcentração. Desconcentração, olha o O, de órgão. Órgão, você já anotou? Não tem personalidade jurídica própria. Você anotou que na descentralização não tem subordinação. Agora aqui, hein? Tem subordinação. Existe subordinação. Quer dizer que na desconcentração trabalhamos com subordinação? Sim, desconcentração existe subordinação. Professora, a desconcentração existe onde? A Lei 9784 de 99, a Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Já falamos dela várias vezes aqui no nosso curso. Diz que os órgãos estão na administração pública direta, os órgãos estão na administração pública indireta. Nós temos órgãos na direta, nós temos órgãos na indireta. Os órgãos da administração pública direta, os ministérios, as secretarias, os departamentos. A administração indireta, eu sou o INSS, eu sou o IBAMA, eu tenho os meus departamentos, as agências do INSS. Esses novos servidores que foram aprovados e já serão nomeados do INSS, eles serão lotados em agências. Agências no Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. E as agências do INSS são órgãos. Então, nós temos órgãos na administração direta, nós temos órgãos na administração pública e indireta. Outra coisa, eu disse 10 milhões de vezes que órgão não tem personalidade jurídica própria. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que são entes despersonalizados. Não respondem pelos atos que praticam. Estamos aqui. Que horas são, gente? Daqui a pouco é a hora da merenda, né? Melhor hora, porque nós estamos na escola para merendar, né? Os alunos das escolas públicas também. Vai para a escola merendar, viu, seu prefeito? E lá, no meu Rio Grande do Norte, nós temos um interior chamado Caicó. Beijo, Caicó. Em que tudo em Caicó é bom, viu, gente? Não faça a maior propaganda de Caicó, gente. Tudo é bom. O queijo é bom. Viu, meu filho? Você vai lá visitar Caicó. O queijo é uma delícia. O povo é bom. O picolé de Caicó é famoso. Passei a universidade inteira só no picolé de Caicó. Era baratinho, era R$1. Aí o homem passava do lado da sala buzinando. A universidade pública é muito engraçada, né? Eu lembro que ele buzinava quando não ia aluno lá para a porta comprar. Ele entrava na sala e dizia, oi, alguém vai querer picolé? O professor tinha ódio. Eu, morta de fome, dizia, eu. Sorriso, gente, que fim levou sorriso? Na aula da saudade ele foi homenageado. A gente deu um terno a ele. E ele foi lá na aula da saudade, na formatura. O bichinho, que fim levou sorriso, hein? Saudade, gente, da época da universidade, né? A gente pensa que o céu é perto na época da universidade. Depois que se forma. Meu Deus, eu era feliz e não sabia. E ainda reclamava das xerox que eu pagava. Sabia o que estava por vir, as contas, os boletos, as coisas para pagar. Misericórdia. Era feliz, não sabia. Pois pronto. Escola Pública Municipal, hora da merenda. Professora, o que será que tem nesse interior do Rio Grande do Norte de merenda por menino?
croissant, queijo, leite, frutas variadas, todo tipo de iogurte, sucos. Pegue. Será, hein, seu prefeito de Caicó? Depois eu quero saber. E aí, gente, o mais gostoso que pode ter no Nordeste, que meus colegas a próxima semana vão lá para casa, que vai ter o dia da Másio lá em Natal, sábado, Marquinho de Direito do Trabalho disse, aposto que tu vai chorar. Ora, com certeza. Então, os meus amigos lá, hein? Manhã vai logo fazer um botijão de cuscuz. Darlan, Marco Antônio, todo mundo lá. E aí, gente, o mais saboroso que pode ter numa merenda, cuscuz com ovo. Gosta não? Gosta não. Não sabe o que é felicidade. Porque quem nunca comeu cuscuz com ovo não sabe o que é felicidade. Você tá pensando que é o cuscuz aqui de São Paulo? Né? Esse cuscuz velho que vocês comem. Deus me livre, já me ofereceram para mais nunca. É cheio de coisa dentro. Né? Cuscuz não é assim, não, meu filho. Aprenda. Cuscuz é molhadinho, com leite de coco. Gente, tô salivando. Situação. A delícia. Lá vem a merendeira. Joãozinho sentado, hora da merenda, nós vai para a escola merendar, ele bota lá, a merendeira bota um morro de cuscuz, no topo um ovo. Vocês acreditam que na aula da OAB uma aluna teve a petulância? Sentada aqui, diz, professor, esse ovo é cozido porque eu sou fit. Eu digo, minha amiga, mulher melhore. É não, meu filho. Manteiga de garrafa, mulher, para, eu tô salivando. Professora, é ovo cozido? É frito, é bife do oião. Ali, olha, pá, um morro de cuscuz no topo, aquele ovo estaladinho. Ai, gente, maltrata. Aí bota lá no prato de Joãozinho e bota na coleguinha também, Mariazinha. Então, os dois lá, merendando, pá, bem felizes e tal, e tal, e tal, e tal. Joãozinho morto de fome, meu filho, termina logo o prato. Olha para a merendeira e pergunta, tem mais cuscuz? A merendeira diz, não, meu filho, só esse, é igual você vai no voo da TAM. Sempre que eu vou com um amigo meu, ele quer lanchar 2 vezes. Eu disse, homem, pare. Eu quero, tô com fome. Aí ele pede a mulher, a comissária, tem outro sanduíche, aquele sanduíche velho duro, você joga no chão, afunda. Aí ele, tem outro que dá, a mulher, não, tem não. Ai, me traga alguma coisa para você comer. Que fome. E aí, a merendeira diz, não, só tinha esse cuscuz, não tem mais. Aí ele olha para o prato de Mariazinha, ela é uma lady fina, educada, igual a mim. Tá comendo bem devagarinho, igual a mim. Aí ele olha, tá lá o morro ainda de cuscuz e no topo um ovo. Ele pega o garfo e fura o olho da colega. Do olho da menina sai cílios, globo ocular, remela. A mãe da menina, às 8 horas, deixou a menina com olho na escola. Meio-dia pegou, a menina estava sem olho. Ela vai no escritório de advocacia, doutor, acuda. Olha minha filha sem olho. Como é que eu faço? Foi aonde isso, minha senhora? Na escola. Na escola? Sim, aqui do município. Como que eu faço que eu não tenho dinheiro para fazer o tratamento dessa criança? Aí o doutor diz, vamos processar. Processar quem? Letra A, a prefeitura. Foi na escola pública municipal. Letra A, vamos processar a prefeitura. Letra B, a Secretaria de Educação. Letra C, o município. Letra D, a merendeira que fez pouco cuscuz. É uma possibilidade. Vamos processar quem? O município. Não processa a prefeitura? Não. Não processa a Secretaria de Educação? Não. Não processa a escola? Também não. Por quê? Porque são órgãos. Não tem personalidade jurídica própria. Eu tenho que processar a pessoa que tem personalidade jurídica própria. Professora, mas deixa eu só te dizer. Eu já vi órgão com CNPJ, hein, professora? Eu também. Ué,
Mas se existem órgãos com CNPJ e CNPJ é cadastro da pessoa jurídica, como que você está dizendo que órgão não tem personalidade jurídica própria? Determinados órgãos, não são todos, têm CNPJ. Tribunal tem CNPJ. Sabe por quê? Porque tribunal assina contrato. Circula dinheiro. Então, eu preciso dar um número até para fins de controle pela Receita Federal. Então, eu dou um número porque aquele órgão celebra contratos, circula dinheiro. Então, para fins de controle pela Receita Federal, para identificação, eu dou um número. Mas daí a ele ter personalidade jurídica, meu filho, não tem. Outra coisa importante. Determinados órgãos, apesar de não ter personalidade jurídica própria, têm capacidade processual. Determinados órgãos, apesar de não ter personalidade jurídica própria, têm capacidade processual. Capacidade processual é capacidade para atuar em juízo na defesa dos interesses da sua instituição. Capacidade processual é capacidade para atuar em juízo na defesa dos interesses da sua instituição. Está falando de quem? Do Ministério Público. O Ministério Público é um órgão. Tem personalidade jurídica própria? Não. Mas tem capacidade processual para atuar em juízo na defesa dos interesses da instituição. Os órgãos independentes, que são os órgãos com previsão na Constituição. Os órgãos independentes, que são os órgãos com previsão na Constituição, têm capacidade processual. Tem capacidade processual. Ok, meninos? Pois muito bem. Já vimos aí a diferença entre descentralização e desconcentração. Vamos conhecer agora as pessoas. Primeira pessoa que nós vamos estudar, a autarquia. Primeira pessoa que nós vamos estudar, a autarquia. Vamos ver as características da autarquia. Primeira pessoa que nós vamos estudar, a autarquia. Características da autarquia. A autarquia é uma pessoa de direito público. Se ela é de direito público, ela é criada por ato, decreto ou contrato, meninos? Ela é criada por ato, decreto ou contrato? Lei. Qual que é a lei? Isso, criada por lei e é uma lei ordinária específica. A nossa autarquia, ela faz concurso para preenchimento de cargos. Em âmbito federal, nós vamos ter a 8.112 de 90, que nós vamos estudar aqui, como Estatuto do Servidor Público em âmbito federal. A nossa autarquia faz licitação e celebra contratos administrativos. Ela faz licitação e celebra contratos administrativos. A nossa autarquia tem bens públicos. A nossa autarquia tem bens públicos. A autarquia, ela goza de imunidade tributária. É a chamada imunidade tributária recíproca. Não é isenção, hein? Não é isenção, é imunidade. Não é isenção, é imunidade. Os bens públicos, eles são imunes. Os bens públicos, eles são imunes aos tributos. Todos os tributos, professora, todos os tributos? Não. Apenas os impostos. Apenas os impostos. IPTU, IPVA. As autarquias são imunes, não pagam IPTU, IPVA dos seus bens. É a chamada imunidade tributária recíproca.
é a chamada imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150 da Constituição. É a chamada imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150 da Constituição. Então, a nossa autarquia é de direito público, criada por lei, para a prestação de serviços públicos, porque a autarquia atua apenas na prestação de serviços públicos. Então, ela é de direito público, criada por lei para a prestação de serviços públicos. Ela tem que fazer concurso para cargos. Em âmbito federal, nós teremos a Lei 8.112 de 90. Ela vai fazer licitação, celebrar contratos administrativos. Os seus bens são bens públicos. Aprendam uma coisa. Toda pessoa de direito público que atue na prestação de serviços públicos, seus bens serão públicos, protegidos. Todas as pessoas de direito público que atuem na prestação de serviços públicos, os seus bens serão públicos, protegidos. A nossa autarquia goza da chamada imunidade tributária. A imunidade tributária recíproca. Para todos os tributos? Não. Sabemos que existem várias espécies tributárias. A autarquia é imune apenas aos impostos. É errado falar pagamos muitos impostos? É errado. Não pagamos muitos impostos, pagamos muitos tributos. Porque imposto é apenas uma das espécies tributárias. Então, a imunidade tributária é apenas para imposto. Exemplo, IPTU, IPVA. É imunidade. A imunidade tem previsão na Constituição. É diferente de isenção. Isenção é por lei. Isenção é por lei. Ah, eu quero aí isentar determinados produtos da linha branca. Exemplo. Pronto. Isenção, lei. Aqui é imunidade. Imunidade tem previsão na Constituição e, no caso das autarquias, 150 da Constituição. A nossa autarquia, ela tem espécies. Espécies de autarquia. Nós temos autarquia ordinária, também chamada comum. Nós temos a figura das agências. E aí vamos ter a reguladora e a executiva. Temos ainda a autarquia profissional, autarquia profissional, autarquia fundacional e a associação pública. Essas são as espécies de autarquia. Autarquia ordinária, chamada de comum. Temos as agências, reguladora executiva, a autarquia profissional e temos a fundacional e a associação pública. Quem é a autarquia ordinária comum? É o INSS, é o IBAMA. Cuidado com o Bacen. Cuidado com o Banco Central, gente. Banco Central que a gente está esperando o concurso faz tempo. É um excelente concurso. Ah, mas eu não quero trabalhar em banco. É o Banco Central. É uma autarquia. Se você fizer concurso para o Banco Central, você não vai ser empregado. Você vai ser servidor público. Porque o Bacen, pela atividade que desempenha, é uma autarquia, não é categorizado como um banco. Ninguém aqui tem conta no Banco Central, não é?
pela atividade que desempenha. E vocês ainda correm o risco de trabalhar no Ceará. O Ceará tem Banco Central. Ai, que coisa difícil, professora. Então, aquela história, né? Imagina aí. Estamos esperando faz um bom tempo o concurso do Bacen. Quando vier, vai vir com muitas vagas. Vai ser bem disputado. Então, nós temos aí a autarquia ordinária, a autarquia comum. Temos a figura das agências. Agência reguladora e agência executiva. Vamos entender a agência reguladora. Depois eu coloco o esqueminha para vocês. Vamos entender a história. Estamos lá atrás, bem lá atrás, e o poder público executava sozinho as suas atividades. Era o poder público que prestava os serviços. Todos. Ele não passava para os particulares. Ele executava os serviços. Era a figura do Estado executor. Energia, telefonia, era o Estado que executava. A figura do Estado executor. A execução era dele e só dele. O tempo passa, o Estado percebe que é um incompetente, que não tem dinheiro, que precisa expandir os serviços e não pode. Gente, as pessoas, já falei disso, falar de novo. As pessoas, elas, para ter uma linha telefônica em casa, uma linha fixa, essas pessoas, elas enfrentavam filas. Muitas pessoas alugavam as linhas telefônicas. As pessoas, elas viviam, algumas delas viviam da renda, do aluguel de linhas telefônicas. Você hoje nem telefone fixo quer ter na sua casa. Eu aqui em São Paulo, eu não tenho telefone fixo. Lá em Natal, no meu apartamento, eu também não tenho telefone fixo. Não tenho. Para quê? Se eu tenho celular. Mas as pessoas têm. Na casa do meu pai tem ainda. Minha mãe adora ficar lá. Mas eu acho que poucas casas. E imagine, você tem telefone fixo? Me dê aí o número. Ah, tem, olha, mas calma que pode mudar. Mas pode mudar como? Não, porque é alugado. Olha isso. Muitos bairros não tinham acesso, não tinham sequer orelhões. As pessoas andavam com ficha telefônica no bolso para fazer ligações. E o poder público disse, eu não tenho como expandir esse serviço. Ah, eu vou desestatizar. Eu vou passar esses serviços para as mãos de particulares. E começou a vender. O famoso leilão das teles. Por quê? Quando o serviço está inserido no PND, Programa Nacional de Desestatização. Quando o serviço está inserido no PND, Programa Nacional de Desestatização, o contrato é concessão. E quando a gente tem contrato de concessão, a modalidade licitatória é concorrência. Mas quando o serviço está inserido no PND, a modalidade licitatória é leilão. E aí tivemos o leilão das teles. Foram leiloadas. E hoje, quem desempenha esse serviço são particulares. Professora, você está dizendo que o serviço é bacana? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que melhorou se comparado ao lixo que nós tínhamos antes. Ainda é péssimo, tem muito a melhorar. Mas se comparado com antes, gente, tá melhor, né? E aí chegamos em 2010, 2011, o poder público disse, caramba, lá vem Copa do Mundo, lá vem Olimpíadas. O que é que eu vou fazer com esses aeroportos? Não tenho dinheiro para reestruturar os aeroportos. E já sei, vou vender. Leiloar. E aí, o governo inseriu os aeroportos e ainda está inserindo, isso está acontecendo aos poucos, inseriu lá em 2011 aeroportos no PND, Programa Nacional de Desestatização. E os aeroportos lá em 2011 que foram inseridos no PND, eles foram leiloados. Primeiro aeroporto do Brasil a ser vendido, a ser leiloado, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no meu Rio Grande do Norte. A Infraero está lá? Não. Por que não, se a Infraero é uma empresa pública?
O aeroporto é de particulares, gente. O que é que a Infraero está fazendo ali? Guarulhos, aqui em São Paulo, também foi desestatizado. Cadê a Infraero em Guarulhos? Foi vendido. Aeroporto de Guarulhos hoje é um mundo, é do tamanho de Natal. Eu choro andando naquele aeroporto. Olha, eu fiz uma viagem na Semana Santa para a Europa. Na volta, o cara disse, olha, nós vamos passar um vídeo para mostrar como vocês pegam as malas. O tempo de desembarque até pegar a mala na esteira é 1 hora e 45 minutos. Isso é mentira. Pura verdade. E nos voos nacionais, eu demoro até o meu portão 30 minutos. Um mundo. Aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro, na mesma pisadinha, foi para particulares. Professora, e a Infraero? Diminuindo. Já disse que tem vários alunos aqui no Damásio que são empregados da Infraero, estudando para concurso, morrendo de medo do que vai acontecer com a Infraero. Quando o poder público deixa de ser executor, é um incompetente mesmo. E tem que fazer isso mesmo, viu? Se tivesse vendido Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, nada disso estaria acontecendo. Vende tudo, você não é incompetente? Venda, venda. Só que eu vendo, mas continuo de olho. Eu vendo, mas continuo de olho. Eu deixo de lado a figura do Estado executor e passo a ter a figura do Estado gerente. Eu deixo de ser um executor, eu deixo de executar o serviço e passo a administrar e passo a gerenciar. Gente, até gerenciando ele é incompetente. É incrível. É incrível. Porque vem a figura das agências. Quando eu deixo de ser executor e passo a ser um gerente, eu crio a figura das agências. A agência reguladora, que nós copiamos do direito norte-americano. De lá que nós trouxemos para cá. Vamos lá anotar quem danado é essa agência reguladora. Agência reguladora. Quem é ela? Agência reguladora é uma autarquia. Agência reguladora é uma autarquia em regime especial. Agência reguladora é uma autarquia em regime especial que fiscaliza serviço público e exerce poder de polícia. Fiscaliza serviço público e exerce poder de polícia. A agência reguladora quem é? É uma autarquia em regime especial. A agência reguladora é uma autarquia em regime especial. Toda agência reguladora é uma autarquia em regime especial? Sim. Toda autarquia em regime especial é uma agência reguladora? Não. A USP é uma autarquia em regime especial e a USP não é uma agência reguladora. Então, ó, toda agência reguladora é uma autarquia em regime especial? Sim. Toda autarquia em regime especial é agência reguladora? Não. Lembre da USP, é uma autarquia em regime especial e não é agência reguladora. Ela fiscaliza serviço público e exerce poder de polícia. Ela fiscaliza serviço público e exerce poder de polícia. Quem é esse povo? Eu tenho Anatel, Agência Nacional de Telefonia. Anatel,
Agência Nacional de Telefonia. ANEEL. Não é ANEEL, hein? ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Tenho a Anatel, Agência Nacional de Telefonia. Tenho a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. ANP, Agência Nacional de Petróleo. ANP, Agência Nacional de Petróleo. Temos a Ancine, Agência Nacional de Cinema. ANS, Agência Nacional de Saúde. Em âmbito federal não falta agência não, hein? Anatel, ANEEL, ANP, Ancine, ANS. Olha só. Eu tenho a Anatel, Agência Nacional de Telefonia. Telefonia é serviço público. Ok, vamos fiscalizar. ANEEL. ANEEL, energia elétrica. Energia elétrica é serviço público. Ok, vamos fiscalizar. Temos a ANA, Agência Nacional de Água. Ok, vamos fiscalizar. A gente nem teve problema de água aqui em São Paulo, não é? Então, a ANA, super bacana, fiscaliza, cumpre muito bem o seu papel. Fiscalizando o serviço público, show. Só que reparem aqui, eu tenho a ANP, petróleo, Ancine, cinema. A ANS não, é saúde, ok. Mas olha a Ancine, olha a ANP. A ANP, Agência Nacional de Petróleo, Ancine, Agência Nacional de Cinema. Petróleo não é, nunca foi e nunca será serviço público. Cinema, muito menos. Mas eu tenho agência reguladora. Por quê? Porque a agência reguladora, nesse caso, vai exercer poder de polícia. Pense na ANP, Agência Nacional de Petróleo. Vai fechar postos de combustíveis que estejam vendendo combustível adulterado. Vai multar, vai apreender mercadoria. Fechar, apreender mercadoria, destruir mercadoria, é exercício do poder de polícia. A agência reguladora nasce agência reguladora. Eu sou Estado de São Paulo, eu quero uma agência reguladora. Eu vou criar uma agência reguladora. A agência reguladora nasce agência reguladora. Professora Maria Silvia, aqui de São Paulo. Professora Maria Silvia, aqui da PUC de São Paulo, uma grande administrativista. Ela diz assim, para cada problema que vocês têm no Brasil, uma agência vocês criam. Uma crítica. Para cada problema que vocês têm no Brasil, vocês criam uma agência. Ela disse isso justamente quando a Ancine foi criada. Quando estava tendo o boom do cinema nacional, veio o filme Chateau, o Rei do Brasil. Teve desvio de verba. Foi? O ator lá da Globo foi condenado e tudo mais. Há um problema no cinema nacional, vamos criar uma agência? Criou a Ancine. Aí Maria Silvia disse, para cada problema que vocês têm, uma agência vocês criam. A agência reguladora tem umas peculiaridades que a Banca CESP adora perguntar a vocês. Os dirigentes das agências reguladoras são nomeados pelo chefe do Poder Executivo. Os dirigentes das agências reguladoras são nomeados pelo chefe do Poder Executivo, que nomeia, mas não tem o poder de exonerar. Os dirigentes das agências reguladoras são nomeados pelo chefe do Poder Executivo, que nomeia, mas não tem o poder de exonerar. Como não tem? O cara ocupa um cargo em comissão, ele não fez concurso. Pois é, eu nomeio, mas apesar dele ocupar um cargo em comissão, eu não tenho o poder de exonerar. Por quê? Porque esses dirigentes, eles têm que ficar tranquilos na fiscalização. Imagina o dirigente da ANP, o que deve receber de ligação, de bilhetinhos, de pedidos. Então, ele tem que fiscalizar com tranquilidade, gente, sem sofrer pressão. E, para isso, eu dou a ele um mandato com prazo fixo. Os dirigentes das agências reguladoras, eles cumprem um mandato com prazo fixo, geralmente 4 anos. Geralmente porque cada agência tem uma lei.
Os dirigentes das agências reguladoras ocupam um mandato com prazo fixo. Aí a banca CESP, TRT 21, TRT lá do meu Rio Grande do Norte, que já expirou o prazo de validade, estamos aguardando o concurso. E lá no concurso do TRT, a banca CESP disse o seguinte: os dirigentes das agências reguladoras, eles ocupam um mandato com prazo fixo. Então, eles gozam de estabilidade precária. Certo. Estabilidade precária. Professora, mas como estabilidade se ele ocupa um cargo em comissão? Estabilidade precária. Dura enquanto durar o mandato. Mandato é de 4 anos? 4 anos, eu sei que eu vou exercer tranquilamente as minhas atividades, não serei exonerado. Diferente de um cargo em comissão normal, em que é de livre nomeação, de livre exoneração. Os dirigentes das agências reguladoras ocupam mandato com prazo fixo. Eu nomeio, mas eu não tenho o poder de retirar. Quando aconteceu aquele acidente aqui em Congonhas, da TAM, o presidente Lula foi à TV e disse: fica tranquilo, eu vou exonerar o dirigente da Infraero e da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Esqueceram de dizer a ele que da Infraero tudo bem, é uma empresa pública. A ANAC não, meu amigo, porque é uma agência reguladora e o dirigente ocupa mandato com prazo fixo. Era até uma mulher na época e ela que saiu. Ela pediu exoneração. Mas daí, eu retirar? Não. O dirigente ocupa mandato com prazo fixo. E a banca CESP disse, é uma estabilidade precária. Sim, dura enquanto durar o mandato. Outra coisa, quando esses dirigentes saem dos seus cargos, eles passam por um período chamado de quarentena. Quando os dirigentes das agências reguladoras saem dos seus cargos, eles passam por um período chamado de quarentena. É um período em que eles ficam impedidos de trabalhar. Período chamado de quarentena, em que eles ficam impedidos de trabalhar, impedidos de executar atividades. Professora, vão morrer de fome? Não. A quarentena é remunerada. Eles ficam impedidos de trabalhar, geralmente 4 meses, e a quarentena é remunerada. Por que existe a quarentena? Vamos entender. De novo eu, dirigente da ANP, Agência Nacional de Petróleo. Saio do cargo, eu passo por uma quarentena. Por quê? Porque senão, gente, eu vou direto prestar consultoria para Texaco. Prestar consultoria para a BR Distribuidora. Setor que até então eu fiscalizava. E vou levar informações privilegiadas. Para que isso não aconteça, vamos deixar o cara esquecido um tempo, né? É a quarentena. Já disse que ela é remunerada. A banca CESP, de novo, TRT 21, lá no meu Rio Grande do Norte, disse o seguinte. Os dirigentes das agências reguladoras passam por um período chamado de quarentena, essa quarentena é remunerada, e a remuneração equivale a um cargo inferior ao que esse dirigente da agência reguladora recebia quando estava em atividade. A banca CESP disse que eles vão receber o equivalente ao que um cargo inferior ao dele recebe quando eles estavam em atividade. Errado. Eles continuam recebendo a mesma coisa. Se eu ganho 10 mil, quando eu estou na quarentena, eu continuo ganhando 10 mil. Se não, seria injusto, até porque eu estou impedindo o cara de trabalhar, né? Então, a quarentena, ela é remunerada. As agências reguladoras têm modalidade licitatória própria, específica para elas. É a chamada consulta. A agência reguladora tem modalidade licitatória própria, específica para ela. É a chamada consulta. A consulta veio na lei da Anatel, a lei 9472 de 95. Veio na lei da Anatel, na lei 9472 de 95. Professora, veio apenas na lei da Anatel. É aplicada a consulta apenas à Anatel? Não. Todas as agências reguladoras utilizam a consulta. A agência reguladora utiliza todas as modalidades licitatórias e mais a consulta.
A agência reguladora utiliza todas as modalidades licitatórias e mais a consulta. Mas a consulta é exclusiva de agência reguladora, ok? Vamos para cá. Saindo da agência reguladora, vamos para outra mocinha. Agência executiva. Agência executiva. Quem é a agência executiva? É uma autarquia ou fundação pública. É uma autarquia ou fundação pública que assina contrato de gestão e recebe a qualificação de agência executiva. Então, olha aí. Quem é a agência executiva? É uma autarquia ou fundação pública que assina contrato de gestão e recebe a qualificação de agência executiva. Assina contrato de gestão e recebe a qualificação de agência executiva. É uma autarquia ou fundação pública. Perceba isso. Eu disse que a agência reguladora nasce agência reguladora. A agência executiva, não. A agência executiva era uma autarquia, era uma fundação pública que estava ruindo as pernas, sem dinheiro, sem bens, sem pessoal, coitada, bem sofrida. O que acontece? Porque ela está ruindo as pernas, ela elabora um plano de reestruturação, apresenta ao Ministério da Pasta, elabora um plano de reestruturação, apresenta ao Ministério da Pasta, se ele se interessar, assina com ela um contrato chamado contrato de gestão. E a partir da assinatura do contrato de gestão, ela recebe uma qualificação de agência executiva. Ela passa a ser qualificada como agência executiva. Se ela descumprir as regras estabelecidas no contrato de gestão, ela volta a ser o que ela era antes. O que ela era antes, professora? Uma autarquia, uma fundação. Se ela descumprir as regras estabelecidas no contrato de gestão, ela se desqualifica e volta a ser o que ela era antes. O que ela era antes, professora? Uma simples autarquia, uma simples fundação. Exemplo, o Inmetro. O Inmetro é uma agência executiva reconhecida pela Advocacia Geral da União. O Inmetro é uma agência executiva reconhecida pela AGU, Advocacia Geral da União. Então, a agência executiva é uma autarquia ou fundação pública, ruim das pernas, sem dinheiro, desestruturada, assina contrato de gestão e recebe essa qualificação. Pode se desqualificar? Sim, se descumprir as regras estabelecidas no contrato de gestão. Se ela descumprir as regras estabelecidas no contrato de gestão, ela se desqualifica e volta a ser o que era antes, uma simples autarquia, uma simples fundação. Ok. A agência executiva não faz tanto sucesso, não. Quem faz sucesso é a tal da reguladora. Então, vimos a ordinária, nós vimos as agências. Quem é a profissional? A profissional são os conselhos profissionais. Exemplo, CREA, CRM, CRC, ABO, OAB,
Não. Cuidado com a OAB. Ela não é uma autarquia profissional. Professora, mas por que ela não é uma autarquia profissional se a OAB é um conselho profissional? Porque o STF disse que a OAB é uma entidade, como é, meninos, a história? Isso, sui generis. O STF disse que a OAB é uma entidade sui generis, categoria ímpar na administração pública. STF disse que a OAB é uma entidade sui generis, categoria ímpar na administração pública. Oi? Né? Oi? Entendi nada. O que é uma entidade sui generis? Não sei. Faço a menor ideia. Mas, assim, foi bom, né? OAB não precisa licitar. OAB não precisa fazer concurso, gente. Olha que bacana. É mesmo? É. Os outros conselhos precisam? Sim. Sim. CREA, CRM, tudo tem que licitar. Tem que fazer concurso? Tem que fazer concurso. Mas a OAB, não. Está livre. É mesmo? É. Por falar nisso, professora, o CREA, CRM, CRC tem que fazer concurso? É uma autarquia? Uhum. Vou fazer concurso para o CREA. Se eu passar, eu vou ser servidor? É uma autarquia. Se eu passar no concurso para trabalhar no CREA, serei servidor? Não, empregado. Que pegadinha desgraçada. Mas não é autarquia? É. Mas o STF não estendeu o regime de pessoal das autarquias aos conselhos profissionais. Você faz concurso, lá você será empregado. Você faz concurso, mas lá você será empregado. Por quê? Porque o STF disse que o regime lá é de emprego. Mas nós temos uma ADI e um voto. Nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade com relação a esse aspecto do regime de pessoal dos conselhos profissionais. E temos um voto da já aposentada e belíssima ministra Ellen Grace. Ellen Grace, antes de se aposentar, votou. Vocês sabem que o ministro que fica no lugar daquele que se aposenta ou morre não pode mudar o voto. E a ministra Ellen Grace disse, olha, é uma autarquia, gente. Se é uma autarquia, o regime de pessoal deve ser estatuto servidor. Mas a ADI está parada, tão cedo não vão voltar com essa pauta. Então, se você fizer concurso para trabalhar no conselho profissional, não, você não será servidor, você será empregado. Regime seletista, tá bom? Gente, vamos dar um intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.